E o último aviso que quero dar para você é a respeito de umas pamonhas que nós estamos vendendo. Nós fizemos 1000 pamonhas. Aleluia, sou um homem de fé, brincadeira. É 1000 menos 880. Nós temos 120 pamonhas. Já vendemos umas 80, só falta 40. Então, quando você for embora, passe ali. Se tiver pamonha lá, leve tudo para casa, porque nós temos um propósito em vender essas pamonhas. Nós, semana que vem, estaremos lançando aqui na igreja o Ministério de Evangelismo da igreja. Os irmãos estão empenhados em sair para as ruas, evangelizar e fazer muitas coisas para ganharmos almas para Jesus. Se você quiser envolver com esse ministério, procure o Salles, mais a Lívia ali, a Daniele, mais o Vando, fale para eles, quero me envolver. E toda a venda dessa pamonha tem a finalidade de criar uma estrutura para o Ministério de Evangelismo da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, se você não gosta de pamonha, diga para esse irmão que está do seu lado: vou comprar umas 3 para você. Diga para o seu irmão: vou te abençoar, aleluia. Glória a Deus. Levante sua mão para cá. Pai, nós colocamos tua filha diante do Senhor, pedimos que ela possa ser instrumento do Senhor nesta hora, no nome de Jesus. Que o Senhor possa usá-la para falar conosco, e que o nosso coração, nossa vida seja inspirada, direcionada àquilo que o Senhor tem para nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, graça e paz, queridos, amém? Aleluia. E para completar os avisos, né, porque ele deixou para eu falar, antes de nós darmos continuidade à palavra do Senhor, né, de ser compartilhada nesta noite, nós temos um convite especial para as mulheres aqui, amém, mulheres? Aleluia. Dia 8 de março, vai ser um domingo. E nós queremos aproveitar a oportunidade da data, que é muito significativa, né? Já começou, já tem todo um burburinho aí nas redes sociais a respeito do Dia Internacional da Mulher. Então, nós vamos fazer um café da manhã para as mulheres aqui, amém? Só para as mulheres no culto? Não! Isso é uma estratégia, gente. É para nós evangelizarmos, é para nós alcançarmos vidas, amém? Levanta a tua mão aí, igreja. Não é só as mulheres, a igreja. Bispa! Vamos, gente? Bispa! Conta comigo! Eu estarei aqui e eu trarei uma convidada. Não tem que ser só mulher, amados. Traga, vamos encher este lugar aqui de pessoas. Por quê? Porque o prazer do Senhor é ganhar vidas. Nós estamos falando do Ministério de Evangelismo, né? E essa é uma estratégia também, aproveitando a data para nós anunciarmos a palavra. E fazermos um grande café da manhã aqui, movimentarmos. E não vai ficar só nisso, nós vamos continuar fazendo esta obra, alcançando vidas para a glória do Senhor. Que hora vai ser o café da manhã? O culto é às 9h30. Então, no mínimo, tem que ser umas 8h40 aqui, pelo menos, né? Para quê? Para as pessoas se servirem, comerem, terem comunhão, ficarem à vontade. E depois nós teremos a ministração da palavra de Deus. Então, será toda manhã. E não é só para mulheres, mais uma vez eu repito. Amém? Aleluia. Quantos aqui querem ouvir a palavra? Amém. Quantos aqui querem se alimentar desta palavra? Eu sei que você não vai sair daqui da mesma forma, mas você vai sair daqui com o seu coração aquecido. Amém? E nós estamos numa série de palavras que é intitulada como Jesus. Quantos aqui querem ser como Jesus? Quem não quer, né? Quem não quer ser imitador de Cristo? Quem não quer seguir os passos de Jesus? Quem não quer viver uma vida semelhante à vida do Senhor aqui na terra? E as primeiras palavras que foram ministradas, né, 2 semanas atrás, vivendo como Jesus, viver como Jesus viveu, depois crendo como Jesus, com sinais e maravilhas. Então, viver como Jesus é reconhecer com as nossas ações e com o nosso comportamento, refletindo isso, né, trazendo esse reflexo, né, da graça de Deus, do amor de Deus no nosso dia a dia. Viver como Jesus viveu. Fazer como Jesus fazia, falar como Jesus fazia, tendo as atitudes que o Senhor tinha.
A segunda palavra foi crendo como Jesus, cultivando uma fé poderosa, inabalável. E o Rafa estava compartilhando com a gente que teve até cura aqui. Uma pessoa que estava com bursite. Era bursite, né, Rafa? Não conseguia se mover. Tinha uma... ele aqui. Glória a Deus, aleluia. Ele levantando a mãozinha. É esse braço, irmão? Gente, aplaude o Senhor, aleluia. Crendo como Jesus. Olha o que ele está fazendo aqui. Ele está se movimentando, ó. O movimento que ele não fazia. Então, quando nós temos esta fé inabalável, esta fé, né, que vem, que aquece os nossos corações, isso gera milagres. Uma vida no sobrenatural, de sairmos da mediocridade, de sairmos da linha mediana, de transpormos as barreiras, as limitações e crermos no poder de Deus em todos os aspectos. É só na saúde? Não. Nas causas difíceis que nós vivemos. Quem aqui nunca passou por um problema dentro de casa? Você pensa assim, chegou ao fim, acabou o meu casamento. Acabou nada. Sabe por que acabou? Porque você decidiu não dar espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Porque você está escolhendo, ou o cônjuge, às vezes não é você, mas o cônjuge está escolhendo não dar espaço para o agir do Senhor. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus das causas impossíveis. Não haveria milagre se não houvesse causas impossíveis. Você não concorda comigo? Então, ouse ter esta fé inabalável. Creia nas promessas de Deus. A Júlia contou aqui hoje, né? Quem me prometeu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Então, se Ele te prometeu, creia. Seja como o Senhor. Cresça em fé. Cresça em ousadia. Não olha para as circunstâncias, mas olha para o Senhor. E a palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite é continuar se parecendo com Jesus. Nossa terceira palavra hoje é servindo como Jesus. Sabe, Anastácio de Alexandria, ele nos ensina, ele se tornou o que nós somos. Olha só, ele se tornou o que nós somos para que pudéssemos nos tornar o que ele é. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é a nossa inspiração. O nosso olhar, os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Ele é o nosso referencial. Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aliás, eu quero ler o capítulo 2 aqui de Filipenses, que fala o seguinte. Eu vou ler a partir do verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Servir é isso, gente. Servir é ir além do meu interesse pessoal. Aliás, servir é isso. É renunciar à minha própria vontade. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. O exemplo de Cristo na humilhação, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Tenham entre vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Oh, aleluia! Sabe, então, se Ele é a nossa inspiração, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Ele não usurpou da posição de Deus. Sendo totalmente Deus, Ele também foi totalmente homem, totalmente ser humano. E enquanto homem aqui na terra, Ele cumpriu tudo o que precisou ser cumprido. Ele nunca usou, mas sabe o que é? Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus que eu sou, eu tenho direitos. Não.
ele veio e cumpriu toda a lei, tudo aquilo que era necessário. Então, que haja em nós o mesmo sentimento, a mesma postura, sabe, os mesmos pensamentos, a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Quando nós falamos de servir, de nos tornarmos como Jesus, sabe, vai muito além de viver a nossa melhor versão. A gente vê muito isso, né? A questão não é me tornar a melhor versão de mim mesma. Porque o que eu tenho de bom em mim? Bom só há o Senhor. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, eu posso me tornar um pouquinho melhor do que eu era, do que eu vivia, do que eu fui o ano passado. Mas quando eu tenho o referencial, eu disser, Senhor, Tu és o meu padrão. Senhor, Tu és o meu referencial. Aí sim, queridos. Por quê? Porque o meu padrão é Cristo, o meu referencial é Cristo. E isso é excelente. Por quê? Porque eu estou me espelhando nele. A minha vida está focada nele. E eu quero viver como ele viveu. Todos os meus dias aqui na face da terra. Enquanto fôlego de vida houver. Então, quando eu falo que o meu referencial é Cristo e que eu quero me tornar como Ele era, que eu quero viver como Ele viveu, que eu quero seguir os teus passos, aleluia, glória a Deus, eu estou no caminho certo, sabe, tudo aquilo que estiver em minha volta será abençoado, prosperará, por quê? Porque o referencial não é a minha melhor versão, ainda que muitas vezes eu vá viver uma versão melhorada, mas sabe por quê? Porque o meu referencial é Cristo, porque eu estou olhando para Ele, porque eu quero viver como Ele, a vida dEle em mim é que vai fazer diferença, é que vai trazer transformação, é que vai gerar mudanças de pensamentos, mudanças, na verdade uma metanoia, mudança de mentalidade. Se eu mudo a mentalidade, conhecendo a palavra de Deus, vai haver, consequentemente, em mim, mudanças de posturas, de comportamentos, de atitudes. E isso vai refletir em todas as áreas das nossas vidas. É na minha vida pessoal, né, como mulher. É na minha vida familiar, como esposa. É na minha vida, né, com os meus filhos, como mãe. Seja onde eu for, seja onde estiver, o meu caráter será trabalhado por Deus. E isso transparecerá através das minhas atitudes. Sabe, então nós vamos hoje falar do servir. Servir, sabe, ela é a expressão de amor que o Senhor nos ensinou. É fácil servir, gente? Quantos aqui são servos na casa do Senhor? Já passou por alguma situação desgostosa, desagradável? Sabe, existem pessoas que não é fácil trabalhar com o público. Quem aqui trabalha diariamente com o público sabe do que eu estou falando. Horas você pega uma pessoa super agradável, gentil, educada, agradecida. Horas você pega uma mula, que te dá coisa o tempo inteiro, que responde com grosseria. Você está sendo ali super gentil com a pessoa e a pessoa está te respondendo mal. Tem gente que até esquece que é crente e desce da cruz, né? Entra na onda do outro. Então, servir não é fácil. Mas o nosso desafio não é só servir aqui, nesse espaço, na nossa comunidade, no meio dos irmãos. Nós precisamos servir aonde nós estivermos. Jesus não serviu simplesmente no meio ali com seus discípulos, com os apóstolos. Serviu onde passou, por onde passou. A palavra fala, se eu não me engano lá em Marcos, que ele orou com todos. Sabe o que é todos? Você tem noção da quantidade de pessoas que cercavam Jesus, que vinham ter com Jesus, que queriam o toque de Jesus, que queriam receber uma oração de Jesus? Jesus orou com todos. Todos foram curados, todos foram abençoados. O Senhor não mensurava esforços, Ele servia todos. Então o nosso coração precisa ser dado a servir. Servir em amor, sabe, o servir é a essência de um verdadeiro discipulado. Porque é no discipulado, né, que os discípulos são formados.
É no discipulado que nós aprendemos a essência de tudo. Se o Senhor é a nossa referência, então nós vamos aprender a disseminar esse amor, a expressar esse amor, a servir como Jesus serviu. Efésios 2:10 diz: porque somos criações de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, repete comigo, igreja. Eu fui feito para servir. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala: você foi feito para servir. E o nosso modelo de serviço é o Senhor Jesus. Lá em João, capítulo 12, 25, 26 diz: assim ensinou Jesus: aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. Quantos seguidores de Jesus nós temos aqui? Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Glória a Deus. É interessante que tem uma promessa aqui. Aquele que me serve. Você tem servido ao Senhor? Então eu quero te dizer, você será honrado pelo Pai. Tudo que você tem feito, tudo que você tem plantado, tudo que você tem semeado, as horas que você chega aqui mais cedo. Queridos, geralmente há uma escala, e muitos dessas, que fazem parte dessa escala, servem nos 2 cultos. Então, quem está aqui de manhã, chega muito cedo aqui. A equipe de louvor chega muito cedo aqui. Eles vêm para passar o som, vêm para ensaiar. Aliás, eles não ensaiam só no dia. Tem dias que eles ensaiam no sábado, tem dia que ele ensaia na sexta. E isso é servir. Ele está fazendo o quê? Abrindo mão de um tempo que ele poderia estar descansando, desfrutando de outras coisas, para servir ao Senhor e servir com alegria, dando o seu melhor, com o seu talento, com o seu dom, com aquilo, com a habilidade que Deus deu. Eu estou falando da equipe de louvor, mas para tudo isso aqui acontecer, toda essa estrutura, existem servos, existem voluntários em todas as áreas. Existem os irmãos que te recepcionam lá fora. Aqueles que te acolhem, aqueles, que te dão um sorriso e que te abençoam e que estão ali, disfarçados, vamos dizer assim, olhando o teu carro. Eles não são simplesmente um vigia, eles estão servindo você, desde a hora que você chega, para te proporcionar tranquilidade, para que você desfrute da presença do Senhor aqui dentro, sem preocupações lá fora. Pode acontecer qualquer coisa lá fora. Mas a partir do momento que você chega, não só nós que já temos Cristo Jesus, mas os nossos visitantes, e são bem recebidos desde lá fora, servos, homens e mulheres, poucas mulheres, muitas vezes mais homens, jovens também, que se colocam ali à disposição, poderiam estar aqui dentro, ouvindo a palavra, se alimentando, não, eles estão entendendo que é algo mais precioso, que é em favor de algo mais profundo, que são colaboradores, de uma certa forma, para quê? Para ganhar vidas. E não para lá fora. À medida que nós vamos entrando, nós temos a recepção externa. Irmãos que estão ali nos acolhendo, dando boas-vindas, sorrindo para você, te abençoando, te servindo com um café. Tem equipes que gostam de fazer café, chazinho. Tem equipes que estão ali servindo um doce, uma bala. E de várias idades. Então, servir, não tem limite. Você pode servir de várias formas. A equipe da intercessão, eu não vou ficar citando todos, porque eu vou esquecer com certeza de algum departamento, mas todos trabalham num só propósito: de te acolher, de te servir, de trazer uma acomodação adequada, de te, de proporcionar a você o melhor culto da sua vida, naquele dia até então, para que você receba a palavra de Deus, para que você receba em nome de Jesus, nesse ambiente, nessa atmosfera, debaixo dessa atmosfera de amor.
Então, nós podemos servir ao Senhor, sabe, de todas as formas, com o seu dom, com o seu talento, com a sua habilidade, a qual o Senhor te proporcionou. No que você é bom? É estar com os kids? Amando aquelas crianças, cuidando daquelas crianças, ministrando na vida delas. Bispa, eu não sei falar muito bem. Procure Estefânia. É sempre bem-vindo, né? Novos e novos irmãos. Eu não sei muita coisa. No começo. Depois você vai se habituando. Você vai conhecendo, você vai, né, se tornando parte ali daquela família que serve naquela área. E entendendo a profundidade daquilo que você tem feito e feito com amor. Só de você estar ali, um espírito de oração, abençoando aquelas crianças. Senhor, essa palavra não vai voltar vazia, vai voltar sim com fruto de transformação. Os pais dessas crianças vão ser abençoados através das vidas delas. Uma água que você serve para essas crianças, uma atenção que você dá, um cuidado que você tem para essa criança não se machucar brincando, porque acontece de criança se machucar, de uma criança bater na outra. São crianças, principalmente quando são menores. Eu quero te dizer que nós, como família bendita do Senhor, podemos somar e podemos fazer um trabalho abençoado de excelência. Eu quero te dizer, ei, amado irmão, amada irmã, tem um lugar para você aqui na nossa equipe. Tem um lugar para você, tem uma cadeira ali com teu nome. Só falta você se sentar. Só falta você se dispor. Só falta você, sabe, fazer parte disso. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Está todo mundo aqui? Aleluia. Então fale alguma coisa. Participe, receba. Porque isso é importante. Servir como Jesus servia. Nós fazemos parte dessa grande família. O que fazemos? Não fazemos simplesmente por fazer. Existe um propósito. O que fazemos, fazemos para o Senhor. Sabe, não é a respeito daquilo que eu faço, mas é a respeito, sabe, para quem que eu faço? Para quem você está fazendo? Quando você sobe aqui, aqueles que têm um ministério de púlpito, eu estou servindo você hoje, ministrando a palavra de Deus. Os irmãos do louvor estão servindo, né, tocando, ministrando cultos, canções, entoando cânticos de adoração aqui. Quando você faz o que você faz para pessoas ou você faz para o Senhor? Para quem você está oferecendo o seu serviço? Para o homem? Para ser visto? Para ser reconhecido? Ou para o Senhor? E eu quero falar para você hoje de 5 aspectos de como servir ao Senhor. Como nós devemos servir? E o primeiro aspecto é: procure servir com humildade. O Senhor é a própria expressão de humildade. Se Ele é o nosso exemplo, se Ele é o nosso referencial, aprendamos com Ele. Atitude de humildade. João 13. ao 15 fala o seguinte: quando terminou de lavar os pés deles, vestiu a sua capa e tornou a sentar-se. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Agora que eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, o que lhes fiz, vocês também devem fazer. Que lição. Que lição tremenda. Vocês dizem que eu sou o mestre e Senhor, e eu de fato sou. Viram o que eu acabei de fazer aqui? Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? Que Ele sendo Senhor, que de fato Ele era, porque o Senhor, Ele tem autoridade. O mestre, Ele tem autoridade. O Senhor, Ele exerce o seu senhorio sobre quem? Nesse contexto aqui, né, a palavra servo, para nós, né, no original, ela foi traduzida como a palavra servo.
Mas a palavra que mais se aproxima do contexto aqui não era servo, era escravo. Porque quem lavava os pés era o servo do servo. E Jesus está mostrando aqui que mesmo ele sendo Senhor, aquele que exerce autoridade sobre alguém ou alguma coisa, ele estava se diminuindo e mostrando, sim, eu sou o Senhor, mas eu também lavo os pés. Vocês dizem que eu sou o mestre. O mestre, o que ele faz? Ele ensina para os seus discípulos. O mestre, ele ensinava ali na sinagoga. Os doutores da lei. E aqui o Senhor nos ensina o quê? Que ele também estava, né, mesmo sendo Senhor, que exercia autoridade, mesmo sendo mestre, que ensinava princípios relacionados ao Senhor, uma vida de ensinamentos. E todos aqueles que eram mestres, ele tinha seus discípulos. Então ele tinha autoridade sobre alguém. Mas o Senhor estava ali se desnudando, tirando a capa dele de todo o seu senhorio, de todo, né, a posição, o título que ele tinha de ser mestre. E ele estava se humilhando, lavando os pés, ocupando uma posição de escravo. Sabe, então, que nós também tenhamos esta postura. Sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes, a vida nos proporciona crescimento. Quem não quer crescer? Quem não quer prosperar? Quem não quer romper? Todo mundo quer. E quando a gente vai assumindo novas posições, nós vamos deixando de fazer algumas coisas. E está tudo certo. Porque existem coisas que não vão me caber mais fazer. Mas a questão aqui não é uma questão de poder ou não poder. Quando eu cresço na vida, eu prospero. E se eu prospero, eu alcanço novos títulos. E a vida, sim, te levou para este lugar. Mas eu quero que você absorva nesta noite, sabe? O sentido disso não é uma questão de precisar. Não, bispa. Sabe o que acontece? Eu não preciso mais fazer isso. Não é uma questão de precisar. A questão não é uma questão de necessidade. Tira o foco do precisar ou do não precisar. É sobre escolher ser servo. É sobre escolher viver uma vida humilde, fazer algo por simplicidade, por humildade, não por necessidade. Quantas vezes fazemos tantas coisas aqui na igreja? E aí tem gente que até fala, bispo, mas você até hoje está fazendo isso. Não vou nem mencionar atividades, não quero diminuir a atividade. Mas a questão não é o precisar ou não precisar. É nós escolhermos fazer, mesmo eu não precisando de fazer. Jesus estava mostrando com aquela atitude, eu sou o Senhor, eu sou o mestre, mas eu também lavo os pés. Sabe, ele decidiu amar com humildade. Ele decidiu servir as pessoas que estavam à sua volta. Será que nós temos servido as pessoas que estão à nossa volta? Ou será que você tem feito emburrada, com bico? Muitas vezes você até faz, mas o seu coração ali dentro, só o Espírito Santo conhece, porque ele sonda e conhece os nossos corações. E nada fica oculto diante do Senhor, mesmo que não tenha saído uma palavra dos teus lábios. Mas a motivação condena, a motivação pesa. Sabe, com essa atitude de decidir amar com humildade, ele está dizendo, não foi eu. Não foi eu que sujou os pés dos discípulos? Por que eu tenho que lavar os pés dele? Vocês não estão enxergando, não, que eu sou o mestre? Vocês não estão enxergando, não, que eu sou o Senhor? Estou esperando, gente, vem lavar meus pés. Não, Jesus não fez isso. Os pés dos discípulos estavam sujos. A gente vê isso muito dentro de casa, né? Lembrei agora de uma situação. Mas não foi eu que sujei essa louça. Quer me matar, gente. Uma coisa que eu vou abrir para vocês aqui agora. Quer me matar. Matar que eu falo assim, né? Aquela coisa que te incomoda gritantemente. É estar aquela louça na pia,
coisas para fazer. A pessoa vem e lava só o prato, o garfo e põe lá nos... Ah, me poupe. A comida que você comeu foi feita de que jeito? Você encheu o teu pandu, tá lá de buchinho cheio, e aí você vem e me lava seu prato e seu garfo. Para deixar que eu lavo. Quer que eu falo? Deixa isso daí que eu lavo tudo. Por quê? Um prato e um garfo não vai me desafogar em nada. Por que você não pega a bucha e fala assim, pode deixar que a louça eu tomo conta? Isso é servir. Alguém te serviu, não te serviu? Alguém foi generoso com você, te deu um pratinho de comida cheio, gostoso, abençoado ali. Você nem vai gastar, você só vai comer. A questão não é o que estou gastando. A questão é retribuir. Você está ganhando. Custa você lavar mais do que um garfo e um prato? Então é melhor que não lave. Amém, irmãos? Amém, mulheres? Quem compactou comigo aqui? Oh, glória a Deus, não estou sozinha. Aliás, olha só, maridos. Sua esposa gosta de fazer unha, não gosta? Amém? Pois é, sirva a sua esposa. Filhos, sirva a sua mãe, sirva as suas irmãs. Elas fizeram a unha. E a gente sabe que unha estraga facinho. Tem vezes que você sai da manicure e você vai lavar a louça. Aí já está as lascadinhas ali. Por quê? Sabão, produto químico. Então, ajude a sua esposa, sirva a sua esposa. Ah, vai ter que lavar um banheiro. Abençoa a vida dela. É só ela que usa o banheiro? Ela que se sujou por você? Então, volta para a palavra, gente. Vamos voltar aqui. Os discípulos podiam o quê? Aliás, Jesus podia ter falado, perdão. Não foi eu que sujei seus pés? Você andou descalço porque você quis. Você está com esse chinelão seu aí andando, essa poeira para lá, para cá. Porque você quis. Não, Jesus não fez isso. Ele podia muito bem dizer, não, cada um lava-se por si. Mas ele fez diferente. Ele decidiu amar com humildade. Ele poderia ter dito, não foi eu que sujei os pés de vocês. Não é a minha função. Quantas vezes nós falamos isso? Não é o meu papel. Não foi eu que tirei do lugar. Por que eu tenho que guardar? Vai quebrar a tua mão? Vai quebrar? Não vai. Sabe, então nós precisamos entender. Não é questão de ser minha função. É questão de que nós estamos servindo alguém. E quando eu sirvo, eu demonstro amor. Seja onde eu estiver. Numa informação que você dá. A pessoa às vezes não entende. Custa você falar, não, eu vou te mostrar. Vou te levar até ali na escada. De lá fica mais fácil de você entender. Só de você sair de onde você está e acompanhar essa pessoa no local que ela precisa, ter um ponto de partida para as coisas se tornarem claras. Isso já é servir. Isso é demonstrar amor pela vida da pessoa, empatia, cuidado. Então, a gente não faz só o que é a nossa função. A gente vai além. A gente não faz só porque a gente um dia já fez, não me custa, né, repetir. Não, a gente vai além. O nosso exemplo é o Senhor. Aquilo que o Senhor fez, possamos replicar no nosso dia a dia. A gente faz porque servimos pessoas com humildade, porque amamos com o amor do Senhor que está dentro de nós, que habita dentro de nós. Ele é a própria expressão do amor. Se você carrega o Senhor dentro de você, se você é templo do Espírito Santo, você carrega o próprio amor do Senhor, e com as suas atitudes você vai expressar esse amor em todo o tempo, aonde você for, por onde você passar. Amém? Então, olhar para Jesus é olhar para esse tipo de atitude. Humildade. Está faltando humildade na tua vida? Peça a Ele, Senhor, me dê esse coração humilde. Me dê esse coração humilde. Queria te fazer uma pergunta. Como é que você pode se tornar mais humilde em suas interações diárias? Na sua convivência com as pessoas? Até de uma forma que você responde a alguém. Existe arrogância, existe soberba, existe orgulho. O Senhor quer nos ensinar nesta noite a termos um coração humilde, a pensarmos em maneiras, de servir as pessoas da melhor forma possível. Sirva, sem expectativa de receber algo em troca. Faça o que tiver que fazer
por amor, não por algo que você vai ser beneficiado. Amém? Aleluia. Segundo ponto, sirva com amor. O amor é o tempero para todas as coisas. O amor é o tempero para a vida. Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, queridos? O Senhor, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir, para resgatar a vida de muitos. E quando nós vemos alguém servindo com amor, é tão entusiasmante, é tão gostoso, é tão bom, é tão prazeroso. Sabe, isso libera em você a ocitocina. E faz com que você também queira, sabe, ter essa mesma atitude. É aquela sequência do bem, a onda do bem, a corrente do bem. Sabe, então aquilo que você fizer, faça com alegria. E isso vai contagiar o coração das pessoas. Em contrapartida, aquilo que você faz também, carrancudo, emburrado, também não vai contagiar, mas vai contaminar. E as pessoas vão fazer a leitura nos teus lábios, no teu rosto. Quando a gente percebe que alguém está fazendo algo com má vontade, o que a gente fala? A primeira coisa, não, pode deixar, não precisa fazer não. Deixa quieto. Mexe com isso não. Por quê? Você já está com raiva, você já está chateado. E aí você prefere que a pessoa nem encoste. Você prefere que a pessoa não faça. Então, ao invés disso, sabe, tenha um sorriso nos lábios. Faça com alegria. Faça com presteza. Dê o seu melhor. Sabe, no que depender de você, não pare de semear. Como diz a palavra lá em Eclesiastes, capítulo 11. Nunca deixe de semear. Nós nunca sabemos qual é a semente que vai germinar. Uma hora ela vai germinar. Né? O pão que você deita na água, uma hora ele volta para você. A semente que você lançar, ela vai germinar. O tempo não sabemos, mas vai. Se você não desistir, lá em Gálatas fala, se você não desistir, você vai fazer uma colheita. Ou seja, então existem circunstâncias, situações que podem sim nos roubar a colheita, porque a palavra fala, se você não desanimar. Então continue semeando, não desista, não olhe para as circunstâncias. O que você fizer, faça com amor. Dê o seu melhor. Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, faça de todo coração. Aleluia. Como que para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Nós servimos o Senhor, nós não servimos o bispo Samuel, nós não servimos pastores, nós servimos pessoas porque amamos e fazemos para Deus, dando o nosso melhor, com alegria de coração, com intensidade, com fervor, perseverando, não olhando para as circunstâncias, não desanimando. Amém? Sabe, fazer de todo o nosso coração, isso aponta para uma motivação correta. Qual é a motivação do seu coração quando você está servindo a Deus? Quando você está na escala e você vai estar aqui. Eu sei, gente, existem dias maus. E não é todo tempo que nós estamos animados, não é todo tempo que nós estamos motivados. Principalmente se estamos passando por situações difíceis. Mas quando nós entramos, quando nós estamos neste ambiente, algo acontece. Você é envolvido pelo Espírito de Deus. Sabe, aquele sentimento de angústia, de tristeza, derrotista, sabe, é trocado, é substituído. Você não está mais debaixo de uma opressão, mas você está debaixo de um ambiente de vida. Então, venha para cá, sabe, arrastando, mas venha. E aqui você será renovado, motivado. Bispo, mas você está falando de vir para cá. Lá fora também. Lá fora também, sabe, não se prenda às circunstâncias, não se prenda às coisas ruins, já chega declarando, liberando uma palavra de vida. Eu cheguei aqui, esse ambiente já mudou a minha postura, mudou o meu coração. Eu quero declarar no nome de Jesus que hoje é um dia de vitória. Você faz isso no seu trabalho? Não? Pois passe a fazer. Passe a fazer, Senhor, as pessoas que por mim cruzarem esse dia, o dia de hoje, é só para ser abençoado. Porque eu vou levar a bênção.
Você pode estar no seu pior dia, mas você ainda assim tem algo para dar. Já viu uma esponja? Você pode imergir essa esponja numa água, numa bacia, num balde, e tira essa abençoada de lá. Espreme, aperta, torce. Ainda assim, ela vai ficar úmida. Ela não vai ficar de toda seca. A sua vida também é assim, uma esponja. Tem essência aí, tem vida aí. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E você será usado pelo Senhor. Aonde você estiver, aonde você pisar a planta do teu pé. Sabe, as vidas que por você cruzar serão abençoadas. E você ainda vai olhar para você e pensar assim, meu Deus do céu, eu estou tão ruim, eu estou tão mal. E as pessoas ainda estão recebendo, para você ver. O quanto o inimigo tenta roubar, o quanto o inimigo tenta te minar, tenta te parar. Não se cale, não pare, não olhe para as circunstâncias. Sabe, existe um tempo melhor, sim. Nesse tempo o Senhor está trabalhando na tua vida. Existem momentos que nem somos vistos direito. Não estamos, às vistas das pessoas. Nenhuma ligação você recebe. Meu irmão, está tudo bem aí? Como é que você está? Todo mundo te esqueceu. Sabe por quê? Não é porque você é um insignificante ou ninguém. É porque o Senhor quer que você o procure. Porque enquanto nós dividimos a nossa atenção com as pessoas, nós esquecemos do Senhor. Bispo, o senhor pode orar por mim? Bispo, eu estou assim, eu estou assado. O bispo vai orar. Você está recebendo ali aquela oração. E glória a Deus pela vida dele, e de outros líderes, e de outros discipuladores, do líder do seu GC. Mas Deus quer que você também o busque. Às vezes você não está sendo visto, não é porque você foi esquecido. É porque Deus quer trabalhar na tua vida, você e Ele. Trabalhar a intimidade, então busque a Deus. E tudo que você fizer, faça com amor. Busque oportunidades para servir. Servir onde? Nesse mundão de meu Deus. Na sua família, na sua vizinhança. Os vizinhos que estão ali, no mercadinho que você for, na feira. Não perca as oportunidades, na igreja. Com seus vizinhos, com o seu trabalho, na sua faculdade, sabe, aonde você estiver, aonde você tiver oportunidade não nos falta. O que falta é a disposição dos nossos corações, de sermos instrumentos de bênção. Amém, igreja? Então fala, primeira coisa, servir com humildade. Segunda coisa, servir com amor. Eu declaro em nome de Jesus, homens, mulheres, do mais novo ao mais velho, com corações humildes aqui. Eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres amorosos, que derramam amor em nome de Jesus. Terceiro, servir com solidariedade. E eu quero rapidamente falar para você, o que é solidariedade? É o ato de tentar ajudar, amenizar, diminuir a dor ou a necessidade de alguém. E olha que interessante, o primeiro passo para vivermos essa solidariedade, para praticarmos essa solidariedade, é ser trabalhado em nós a empatia. Porque a empatia é tentar experimentar da forma mais objetiva e racional o que o outro sente. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, e eu tento sentir aquilo que ele sente, tento entender aquilo que ele está passando, vivenciando, eu vou ser levado a ser uma pessoa solidária. E o nosso exemplo, sabe qual é? Aquele homem que foi o bom samaritano. Lucas 10, 33 ao 35. Mas um samaritano, enquanto viajava, veio até onde estava o homem, e vendo-o, teve compaixão dele. Aproximando-se, atou suas feridas, ou seja, passou ataduras ali. Fez um curativo, se importou com ele, passou o óleo, passou o vinho, passou o óleo. Colocou ataduras naquele homem,
pegou aquele homem e colocou ali no seu cavalo, no seu animal, e o levou até uma hospedaria. Aproximando-se, atou suas feridas, colocando neles vinho e óleo, e mantendo-o em seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Jesus também nos ensina a sermos solidários. Aqui estamos abordando um aspecto de uma necessidade maior. Pessoas que precisam de ajuda mesmo. Sabe, vai haver situações que vamos ter que colocar a mão no bolso. Abrir mão do seu conforto. Abrir mão do seu direito em prol de uma vida que carece, que necessita. Sabe, essa parábola fala da necessidade do outro. E muitas vezes nós fazemos vistas grossas. A parábola fala de que passou um sacerdote. Passou um levita, um homem que servia na casa. Mas um terceiro que vinha passando, que era aquele que era menosprezado. Porque um samaritano, ele era considerado escória. Mas foi esse homem que teve uma atitude de compaixão. Um passou de longe, eu não posso me aproximar. Outro passou de largo. Vai se ser uma cilada, isso aí é golpe. Estou achando que isso é golpe. Cuidado. Aquele homem, ele não só, o samaritano, que era o desprezado. Aquele homem se aproximou e teve compaixão. Ele não mediu esforços. Ele levou aquele homem, cuidou dele, e ele ainda deixou ali dinheiro. E falou, olha, se for pouco, na volta eu pago tudo quanto for necessário, se você gastar mais. Disposição de coração, de servir e servir bem, de servir com excelência. Eu quero fazer menção de uma irmã, ela não está aqui agora, mas eu faço questão de falar, porque a atitude dela é uma atitude de uma mulher que se preocupa com a necessidade do outro. Ela trabalha com crianças. É a Milza, esposa do irmão Faria. Ela trabalha numa escola. E ela trabalha com crianças carentes. E vira e mexe, a Milza está pedindo ajuda. Irmãos, tem uma criança assim, assado. Ela pede roupas, ela pede medicações. Ela pede o que for necessário ali. É uma mãe de tantos filhos, porque ela trabalha com pessoas carentes. Muitas vezes ela não tem dinheiro, mas sabe o que ela faz? Ela se torna veículo de abençoar essas vidas. Ela não tem, mas ela corre atrás de providenciar cestas básicas, de dar presentes no final de ano, porque a gente sabe que toda criança espera um presentinho de Natal. Quantas e quantas famílias a Milza já ajudou? Quantas e quantas, porque eu estou mencionando na vida dela, para ela ser honrada mesmo. Porque muitos daqui nem sabem quem é a Milza. Mas tem uma pessoa que se preocupa. Talvez você possa falar para mim, bispo, eu não tenho dinheiro. Não é questão de ter dinheiro, você tem influência. E as pessoas que estão debaixo, da sua liderança, aí no seu WhatsApp. Inclusive, o Will, mas a Rosa está aqui, são líderes de célula na casa dela. Levanta a mãozinha para os irmãos te conhecer. Eles fazem parte desse projeto. Eu estou falando da Milza, mas eu estendo agora, por quê? Porque existe também um homem de Deus ali, uma mulher de Deus, e eles somam forças ali. E muitas vidas, muitas famílias, de setores carentes, não só do trabalho dela, mas pessoas que precisam. Sabe o que é isso? É você estar antenado, ter um radarzinho ligado, e você ser veículo de bênção. Então, você pode até não ter recursos, mas você tem uma boca que pode pedir, você tem uma boca que pode falar e pode testemunhar e pode compartilhar as necessidades. E juntos, como corpo de Cristo, como igreja, nós promover esta solidariedade. E fazer diferença na vida das pessoas. A abençoarmos. Sabe, não termos recursos não é uma desculpa. Mas precisamos sim aproveitar as oportunidades. Precisamos ter compaixão. Aquele homem, ele só não olhou para a necessidade, mas o coração dele doeu. Seu coração dói de ver alguém necessitado, passando por algum problema. Nós precisamos ter compaixão. Mateus 9 diz que o Senhor Jesus, 9,36, ao ver a multidão, teve compaixão delas. O coração do Senhor doeu.
Porque eram pessoas que estavam aflitas, eram pessoas que estavam desesperadas, desesperançadas, eram pessoas que estavam a ponto, sabe, de um suicídio, estavam debaixo de opressão, de depressão, sem norte, como ovelhas sem pastores. Mas nós somos filhos de Deus, mas nós somos homens e mulheres que conhecemos a palavra e que podemos trazer luz, que podemos trazer um norte, que podemos estender a mão, que podemos fazer diferença aonde nós estivermos. Nós não temos que esperar simplesmente pelo líder da célula, mas nós precisamos sim nos posicionar, sabe, fazer diferença nesta geração, na comunidade que nós estamos, na sociedade que nós vivemos, sabe, influenciando. O que nós temos feito com o que nós temos nas nossas mãos? Então, vamos ser, sim, solidários, servir com solidariedade. Amém, queridos? Quarto, servir em comunidade. Ninguém faz nada grande sozinho. E se está fazendo sozinho, pode ter certeza, não será grande. Se queremos fazer algo grande, vamos somar forças. Vamos estar juntos. Um somando com o outro. Lembra que eu falei de uma estrutura toda para acontecer este culto? Existem os irmãos que estão lá no estacionamento. Existem os irmãos que estão na recepção externa. Existem os irmãos que estão aqui na interna. Existem os irmãos que estão lá no Kids. Existem os irmãos que vêm para cá para interceder. Existem os irmãos que estão aqui servindo, né, no louvor, tocando. Existem os irmãos que estão aqui servindo na limpeza, na organização, repondo as coisas. Sempre tem alguém. Então, nós somos uma comunidade. Nós precisamos somar forças, ajudar uns aos outros, nos ajudar. Amém, irmãos? Lembra que eu falei que não é fácil servir todas as vezes? Há momentos em que vai ser difícil, sim. Mas nós estamos aqui para ombrear um ao outro, servir em comunidade. Nós somos um time, nós somos uma equipe, nós somos uma família. E saiba, você não está sozinho, você tem alguém que você pode contar. Está cansado? Está sobrecarregado? Está difícil de continuar? Eu quero declarar, não desista, não olhe para as circunstâncias, esteja inserido neste contexto. Paulo nos ensina, né? Lá em Atos, capítulo 20, fala: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, trabalhando assim, é necessário ajudar os fracos. Quantos de nós não nos tornamos enfraquecidos nas situações diversas? Nas lutas que passamos? Lembrando-se das palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você tem dado. Você tem dado e você tem dado. E quando você precisar, você também vai receber. Então, olha aí para o seu irmão que está do seu lado. Fala para ele assim: ei, você sabe que você pode contar comigo? Você sabe que você não está sozinho? Você sabe que nós somos uma família? Você sabe que nós fazemos parte de um mesmo time? Eu quero te dizer, querido, se você está cansado, consumido, abatido, isso acontece. Nós somos humanos. E nós podemos ser renovados. E nós podemos ser fortalecidos. Um ajudando o outro. Um somando com o outro. Quando nós servimos para alcançar vidas. Para abençoar vidas. Para ministrarmos, né, tudo aquilo que nós um dia recebemos, nós também queremos semear e compartilhar. Amém, queridos? Então, não se detenha, né, naquilo que você vai fazer. Se detenha naquilo para quem você está fazendo. Porque aquele que vê o seu esforço, a sua dedicação, que você tem se dado e se doado, ele é com você. Sirva na sua comunidade. Somando forças. E para concluir, servir com perseverança. Não olhe para as circunstâncias. Talvez você esteja me olhando aqui e eu não sei por que motivo você parou de servir.
Uma das coisas que pode acontecer são as frustrações. Se decepcionou com pessoas, se decepcionou com liderança. Nós até começamos, né, com a motivação certa. É por causa do Senhor. Mas nós paramos pela motivação errada, por pessoas. E eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, não para não. Não para de servir não. Porque não diz respeito a uma pessoa, especificamente. Bispo, você fala isso porque eu até estava servindo. E aquele líder daquele local onde eu estava, no ministério, ele era um referencial para mim. Mas a atitude dele, a forma que ele agiu, o que ele falou, feriu, magoou. Sabe, existe algo mais nobre para ser feito. O Senhor nos ensina a perdoar. Leve a causa a quem precisa julgá-lo. Leve ao seu discipulador, leve ao líder do ministério, traga ao bispo, a mim, a nós. Situações precisam ser resolvidas, problemas precisam ser tratados. Sabe, queridos, nós somos pessoas. Pessoas erram. Nós somos humanos. Aliás, o reino de Deus, ele é feito de pessoas imperfeitas, como nós. Sabe, tire o seu olhar do homem. Nós temos um referencial, que é Cristo. E Ele está nos ensinando o caminho que nós devemos seguir. Se você se frustrou na sua caminhada de servir por causa de pessoas, isso vai acontecer até Jesus voltar. Nós não estamos isentos disso. Porque o homem falha. Sabe, não perca o propósito de servir ao Senhor. Seja fiel. Sabe, Mateus 25 diz o seguinte, verso 21. E o dono respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o colocarei sobre o muito. Venha e compartilhe da alegria do seu Senhor. Aleluia. Sabe, seja fiel nas suas motivações. Eu estou aqui para servir o meu Senhor. Eu estou aqui entendendo que aquilo que eu faço colabora para o alcançar vidas. Nós trabalhamos juntos, gerando uma atmosfera de amor, de conversão, de salvação, de resgatar vidas. E isso faz toda a diferença. Desde o trabalho do estacionamento até a ministração. Não é a palavra sozinha que vai alcançar um coração, mas nós como corpo, como família, somando, gerando um espírito de amor, debaixo da direção do Senhor, nós vamos alcançar o trabalho de um, completa o trabalho do outro. Sabe, não é tempo de você parar. Se você parou em alguma parte, alguma fase, retome a caminhada. Tenha bem claro, homens são imperfeitos, homens vão errar, mas olhe para Cristo, porque não está relacionado a servir o homem aqui, mas para quem eu faço? Cristo Jesus, nosso Senhor. O que eu faço é dando o meu melhor. Tudo que fizer, faça com alegria de coração, como que para o Senhor, dando o seu melhor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé, porque hoje é dia de nos dispormos. Queremos sim parecer com o Senhor. Queremos. Eu quero, bispa, pois eu quero te dizer, eu também quero parecer com o Senhor em todos os aspectos, vivendo como Ele, aleluia, crendo como Ele, sendo ousada numa fé inabalável, servindo as pessoas, servindo o reino, fazendo a obra dele de todo o coração. Peça ao Senhor um coração de servo. Ele está aqui nessa noite. Sabe para quê? Para aquecer o teu coração. Se você ainda não sabe em que área, eu quero te dizer, Deus te deu talentos, Deus
Senhor.